a todos e todas. Eu sou um homem alto, pardo, cabelos grisalhos, visto um terno cinza, gravata escura, azul. Senhor presidente do CAD, Gustavo Augusto Freitas de Lima, senhor superintendente-geral, Alexandre Barreto, senhoras e senhores, autoridades presentes, senhores ex-presidentes do IBRAC. Prezadas e prezados ibracanos, o neologismo criado pode parecer apenas uma brincadeira ou um quebra-gelo de início de seminário. Mas é mais do que isso, é um estado de espírito de uma comunidade jurídico-econômica que se formou há quase 33 anos para estudar, discutir e desenvolver a defesa da concorrência no nosso país. IBRAC significa abertura ao diálogo, ao debate, e em especial entre os setores público e privado, sempre dentro do mais alto respeito e consideração às autoridades públicas, sempre tecnicamente. O relacionamento entre público e privado é essencial para o desenvolvimento do nosso país. Política pública sem visão empresarial tende à ineficiência ou até mesmo à ineficácia pela perda de foco ou por simplesmente não o encontrar. E claro, política pública que considere apenas a visão empresarial pode perder de vista o interesse público. Há um bom equilíbrio a ser buscado. Com efeito, o desenvolvimento institucional somente é possível com a troca qualificada de ideias, de visões em verdadeira dialética, que conduza a uma solução, se não ideal, a possível em termos de política de defesa da concorrência. A relação entre o setor público e o privado deve ser estabelecida dentro dos princípios republicanos apropriados: legalidade, impessoalidade, motivação jurídica, decisões lastreadas em provas, previsibilidade, busca pela segurança jurídica. Respeito à livre iniciativa sopesada pelo interesse público. Parece tudo aula de direito do Estado ou do direito constitucional no primeiro ano da faculdade de Direito, mas são lições que precisam ser lembradas no Brasil de hoje. Respeito mútuo, da autoridade para com a parte e da parte para com a autoridade. Somos, em nossa maioria, formados por advogados e temos plena ciência das prerrogativas que nos são dadas pela Constituição Federal na defesa dos nossos clientes. Pedimos respeito, oportunidade para que nossos argumentos sejam ouvidos e consideração intelectual a eles, pois temos segurança de que contribuirão para a boa prestação da atividade judicante do CAD em matéria de defesa da concorrência. O seminário do IBRAC não serve para cobrar da autoridade posicionamento sobre casos concretos. Também não se resume a ser uma reunião apenas um convescote de pessoas interessadas no mesmo tema, muito menos como uma reunião social com um fim em si mesma. Antes, é uma oportunidade criada para promover a troca de visões do setor privado para apresentar suas preocupações para a preservação do empreendedorismo, a livre iniciativa, dos modelos de negócio desenvolvidos anos a fio, e do setor público para tratar das preocupações lastreadas em sua experiência, estudo e na visualização do agregado dos fatos e eventos que se apresentam em forma de atos de concentração, de condutas anticompetitivas ou de políticas e práticas comerciais preocupantes. O IBRAC é cada dia honrado com a confiança das autoridades do nosso país. Criado para tratar dos temas de defesa da concorrência, das relações de consumo e depois do comércio internacional, o IBRAC viu sua reputação se expandir para áreas como regulação, compliance e outros. São muitos os pedidos de cooperação. A sopa de letrinhas só aumenta. CAD, MF, CEAI, SRE, DECOM, SESEX, MEDIC, CAMEX, CGU, AGU, MJ, Senacom, Itamaraty, ANPD, Anatel, entre tantas outras. As consultas públicas geralmente são precedidas de uma mensagem informal no WhatsApp, relembrando o prazo, reforçando quão bem-vindos serão os comentários do IBRAC. Temos muito orgulho dessa confiança e procuramos nos esforçar ao máximo para entregar às autoridades relevantes um produto que seja da mais alta qualidade e equilíbrio. E vejo que, trabalhando juntos, CAD e IBRAC têm conseguido obter resultados muito positivos, fazendo paulatina, mas sempre progressivamente, como toda construção institucional deve ser. A revisão do programa de leniência,
as discussões sobre as hipóteses de notificação, amplamente discutidas com a SGEI no último ano no tribunal, o guia V+, o aprimoramento de notifica, o guia de monitoramento, a consulta pública sobre consensualidade, enfim, são muitos os temas objeto de discussão qualificada entre a nossa comunidade e o CAD. O IBRAC continua atento aos movimentos da política de defesa da concorrência no Brasil e no mundo. Como comentei há um ano, estamos vendo iniciativas nacionalistas de proteção aos mercados, como a imposição de tarifas de importação pelo governo Trump, a aquisição de participação de empresas estratégicas pelo Estado, aprovações de operações diretamente pelo Executivo e, ao mesmo tempo, a defesa contundente da Lei dos Mercados Digitais na União Europeia, instauração de investigações na China contra empresas americanas de tecnologia e de movimentos claros de expansão da atuação antitrust envolvendo temas de sustentabilidade, relações de trabalho, inteligência artificial e ecossistemas digitais. Os temas que se apresentam à mesa são múltiplos e variados, temas longevos, mas ainda contemporâneos, como o padrão probatório mínimo e o ônus da prova em processos administrativos sancionadores. Se misturam esses temas com temas arejados, como a regulação concorrencial dos mercados digitais, e como temas correntes, como as reviravoltas envolvendo o tratamento dado dos Estados Unidos às cláusulas de não concorrência e também a aparente ampliação da regra per se, para além de cartéis clássicos. Adiciono também o crescente uso de medidas preventivas com todas as complexidades materiais e presenciais daí advindas. Discussões aqui e acolá. Nossa esperança é de que muitos desses temas sejam amadurecidos nesses 3 dias de debates e conversas. E com isso, digo a todos e todos, sejam muito bem-vindos à 31ª edição do Seminário Internacional de Defesa da Concorrência do IBRAC, carinhosamente conhecido pela comunidade ibracana como Ibracão. Esse evento é um marco tradicional de enorme relevância, pois tem o mérito de reunir autoridades, advogados, economistas, acadêmicos, sejam de dentro ou de fora do país, promovendo um diálogo plural e enriquecedor sobre os temas do direito da concorrência brasileiro. A cada ano recebemos ilustres convidados de todo o país, além de vários participantes estrangeiros. Quero estender nesse momento nosso especial agradecimento aos que viajaram até São Paulo para participar conosco do Ibracão. Temos participantes da Argentina, Uruguai, Chile, Costa Rica, Estados Unidos, França, Alemanha, Inglaterra, entre outros. Mais do que o encontro anual, o Seminário de Defesa da Concorrência representa o ápice das atividades do IBRAC nessa área. Consolida-se como um espaço único para troca de ideias, desenvolvimento de reflexões e fortalecimento das práticas que se sustentam a política de defesa da concorrência moderna e eficaz. Agradeço os nossos 33 patrocinadores e também os patrocinadores diamante, que são Caminati Bueno Advogados, Demareste Advogados, Matos Filho Advogados, Pinheiro Neto Advogados, Tosini Freire Advogados. Estamos juntos desde 1995. Vejam só, na semana passada, Maria Cecília e eu recebemos um grupo de estudantes de pós-graduação de Cape Town, na África do Sul. Recebemos o grupo com a missão de apresentar o nosso instituto. Falamos sobre múltiplas atividades, mas fomos desconcertados por uma pergunta singelo, pérfuro, cortante. Vocês acreditam que o IBRAC chegará aos 100 anos? Cissa e eu não titubeamos. Sim, respondemos com destemor, mas com o senso da responsabilidade de conduzirmos o Instituto por tudo o que representa, representou e representará. É claro também que nós temos o IBRAC Júnior, que vai nos ajudar a chegar aos 100 anos. Muito bem, falando em atividades do IBRAC, todos vocês acompanham muito de perto e é uma profusão de atividades. Somos 147 associados, temos 13 comitês temáticos envolvendo direito da concorrência, comércio, compliance, contencioso, arbitragem, diversidade, economia, mercados digitais, publicações, regulação, consumo, relações institucionais, internacionais, o IBRAC Academia. Diversos eventos. Nesse ano de 2025, tivemos desde a jornada de concorrência e regulação até a entrevista com o presidente do CAD, passamos por webinars sobre diversos temas, medidas preventivas, mercado de trabalho, sandbox de inteligência artificial, reflexões sobre gênero e políticas anticartel e anticorrupção, webinar sobre trajetórias de profissionais LGBTI
QIAPN+, encontro sobre o tema de prescrição, parque, semana da concorrência nas universidades, merger guidelines também tratamos e também com Lilian Marx sobre a agenda do DE. E os seminários também tivemos, seminário já de consumo, também de regulação, seminário de compliance e o seminário de mercados digitais há um mês atrás, faltando apenas, além deste, o de comércio internacional no dia 30 de outubro. Lançamos concursos de artigos científicos, publicações escritas, como ontem tivemos o lançamento de 2 livros, o Conversando com o CAD e o livro sobre notificações de atos de concentração, e ampliamos também a nossa presença em formatos digitais com um podcast quinzenal do IBRAcast, agora com 3 vertentes, plenárias, IBRAC 360 e também as conversas com o presidente. Também, sob a batuta da nossa vice-presidente Silvia Fagá, o IBRAC Academia, lançamos 3 cursos, os cursos de Introdução, Concorrência, Regulação, curso de Investigações e curso de Ações de Reparação, além das atividades de diversidade que a diretora Maria Cecília Andrade vai poder comentar. Todas as atividades evidenciam o papel do IBRAC na promoção dos debates, com o objetivo de aperfeiçoar instituições, políticas públicas e a legislação vigente. Quanto a esse seminário, trabalho árduo, 58 propostas recebidas, Ricardo Botelho vai poder falar sobre isso também. Tudo isso não teria sido possível sem a ajuda diuturna dos meus queridos vice-presidentes e diretores, com quem tenho o prazer de conduzir o Instituto desde janeiro do ano passado. Trabalho de cooperação da mais alta qualidade, sem o qual seria impossível atingir tantas realizações. A incansável Dora, Ângela e equipe, e também José Carlos, também nosso agradecimento pela organização impecável do seminário. E ao Conselho do IBRAC, formado por mais de 30 advogados e economistas, que se reúnem mensalmente para discutir as novidades e o direcionamento do Instituto. Para mim, tem sido uma grande honra presidir esse Instituto, agradeço muitíssimo a confiança. Com isso, saudando todos os presentes, declaro abertos os trabalhos e passo a palavra ao diretor de concorrência, Ricardo Botelho. Muito bom dia a todas e todos. É com grande alegria que eu também dou as boas-vindas a todos vocês para a gente iniciar a nova edição do nosso Seminário Internacional de Defesa da Concorrência. Como acho que muitos já conhecem bem, e René já ressaltou, é o seminário mais importante do IBRAC, o seminário também mais importante de discussão de defesa da concorrência no Brasil e também na América Latina. Então, eu queria aqui nessa abertura registrar os meus agradecimentos a todos que contribuíram, que vêm contribuindo para este evento, não só, né, nas inúmeras gestões anteriores do IBRAC, né, que tornaram este seminário desta relevância, mas todos que contribuíram para essa edição, começando com um agradecimento à nossa comissão de seleção de painéis. Essa fase da seleção dos painéis é essencial, é a alma do nosso seminário, com a escolha, né, competitiva dos temas, né, a gente recebe quase, né, 6 dezenas de propostas todos os anos, quase sempre, ou quase todas elas, né, de excelente qualidade. Então, começando agradecendo não só, né, todos os proponentes, mas todas essas pessoas que colaboraram para que a gente tivesse uma escolha, uma seleção de temas que refletisse, como entendo que reflete muito bem, os temas mais interessantes do momento, que os nossos associados e a comunidade antitruste desejam ver discutidos. Então, citando nominalmente aqui, meu muito obrigado aos professores Amanda Flávio de Oliveira, da UNB e conselheira acadêmica do IBRAC, Fernando Marx, da PUC São Paulo, conselheiro acadêmico do IBRAC, Caio Mário Pereira Neto, da FGV Direito São Paulo, Diogo Coutinho, da USP,
Eduardo Pontal Ribeiro, da UFRJ, Paulo Furquim, INSPER, Leonor Cordovil, da FGV Direito de São Paulo e a nossa presidente do Conselho do IBRAC, e também, né, ao grupo do IBRAC, né, que também faz parte da comissão organizadora e que participou da comissão de seleção, nosso presidente René Medrado, nossos vice-presidentes Silvia Fagá e Guilherme Ribas, eu, Renata Zúculo, nossa vice-diretora de concorrência, os nossos coordenadores do comitê de concorrência, Ana Bátia, Glenck, Camila Pauletti, Ana Olímpia, Andréa Cruz, Ricardo Pastore, as diretoras Flávia Chiquito, de Relações Institucionais do IBRAC, Maria Cecília Andrade, diretora de Diversidade do IBRAC, e representando o Comitê IBRAC Júnior, o Luiz Eduardo Jaic. Então, como disse, é sempre um processo que é trabalhoso, mas que esse grupo dá muito valor, e com isso a gente entende que consegue entregar, né, para todos vocês participantes, discussões de alto nível. E claro, eu gostaria de agradecer aqui especialmente a comissão organizadora desse evento, né, se puder no próximo slide, que eu já citei quase todos aqui, né, e falta mencionar, né, os nossos queridos Dora e Zé Carlos, né, que sempre se empenham enormemente para colocar esse seminário de pé. Então, meu muito obrigado. E aí, aproveitando que estamos aí no nosso segundo e último ano de gestão, é o momento de uma rápida recapitulação das principais realizações dessa gestão. Então, eu registro aqui os números principais de 24 e 25. Foram 22 eventos do Comitê de Concorrência nesses 2 anos, até agora, né, a gente ainda pode ter mais um ainda para o fim do ano, sendo 13 eventos presenciais, incluindo entrevistas com autoridades do CAD, eventos com acadêmicos internacionais convidados, um seminário organizado em conjunto com a Secretaria de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda sobre regulação de plataformas concorrenciais, de plataformas digitais, desculpe, além de 2 edições deste grande Seminário Internacional de Defesa da Concorrência. Além disso, 9 eventos online, né, especialmente webinars, sobre os principais temas e discussões do Antitruste no período, além de inúmeras reuniões do Comitê de Concorrência, participações em eventos e outros grupos de discussão, inclusive organizados pelo CAD, né, com destaque aqui nessa gestão do grupo de trabalho liderado pela Superintendência Geral de Revisão do Guia de Leniência. E, no âmbito do comitê, vários grupos de trabalho de temas relevantes da área, com os principais eu cito aqui o GT de Patentes Essenciais ao Padrão, que produziu um excelente working paper já disponibilizado publicamente, entregue para o CAD. Um GT de Decisões de Não Conhecimento, que levou a discussões muito frutíferas com o CAD sobre possíveis aperfeiçoamentos das regras de critérios de notificação de operações. Um GT sobre notificação de aquisições de ativo. GT sobre prazos prescricionais no CAD. GT de Guia de Análise de Condutas Unilaterais. E o GT ainda em andamento de questões processuais e melhores práticas procedimentais no âmbito do CAD. E, além disso, inúmeras ocasiões de colaboração técnica com o CAD e outras autoridades, em que as principais foram as discussões sobre critérios de notificação de operações, tanto nas discussões que contribuíram para o recente FAQ, ou a nova edição do FAQ, da Superintendência Geral sobre Critérios de Notificação de Operações, e o GT no âmbito do CAD sobre revisão da Resolução 33, além do E-Notifica, do Circuito Deliberativo Virtual, da consulta pública sobre o novo Código de Ética do CAD,
consulta pública sobre proposta de resolução para negociação de acordos e cobrança de multa, da consulta pública e todo o processo de revisão do Guia de Leniência Antitruste do CAD, e também até a consulta pública sobre o Programa de Leniência Argentino. E, como também mencionei ontem, né, uma das entregas importantes dessa gestão foi o livro sobre critérios para a notificação de operações ao CAD, um trabalho conjunto, plural, de artigos, né, muito bem conduzido, né, pela Nabatia Glenk, Eric Jasper e Stephanie Penereiro, que está agora aí, né, à rua. E, por fim, é um registro de que conduzir a diretoria de concorrência do IBRAC nos últimos 2 anos não foi uma tarefa simples. É um trabalho grande, desafiador e, sobretudo, essencial para manter o IBRAC como a principal instituição independente, técnica, plural e democrática, dedicada ao debate e ao aperfeiçoamento técnico e institucional da política de defesa da concorrência no Brasil. Para enfrentar esse desafio, eu tive a sorte de contar ao meu lado com pessoas incríveis, colegas que se tornaram verdadeiros amigos ao longo dessa jornada. E como lembrava Francis Bacon em seu ensaio sobre a amizade, aqui numa tradução, claro, a amizade torna as alegrias mais plenas e reparte as dificuldades, tornando-as menores. Foi exatamente isso o que senti ao lado de todos vocês. E juntos celebramos conquistas e superamos muitos obstáculos que sozinho seriam muito mais árduos. Por isso, deixo aqui o meu sincero muito obrigado a cada um que colaborou, apoiou e acreditou nesse trabalho e que mantém vivo o espírito de amizade, excelência técnica e compromisso institucional que fazem do IBRAC o que ele é hoje. Muito obrigado. Bom dia a todos. Eu vou começar fazendo a minha autodescrição. Sou mulher alta, de cabelo castanho, posso ser considerada parda, de olhos claros, e estou com um terninho cinza, eu acho, com listrado de amarelo. Eu gostaria de agradecer primeiro o convite dos meus colegas Renê Medrado e o Ricardo para falar um pouco das iniciativas dessa diretoria de diversidade e um seminário tão importante que hoje faz parte do calendário do Antitruste Internacional. Gostaria também de dar boas-vindas ao excelentíssimo presidente do CAD, Gustavo Augusto Freitas de Lima, e saber se eu posso fazer uma pequena brincadeira, porque nesse mandato é a terceira vez que a gente divide uma mesa, então já dá para pedir uma música lá no Fantástico. Mas brincadeiras à parte, a ideia aqui é fazer um pequeno resumo aqui, da forma que meus colegas fizeram, de todas as atividades da Diretoria de Diversidade, que foi criada no IBRAC, neste atual mandato, e todas as conquistas, desafios e também processos de aprendizagem. Conseguimos, ao longo desses 2 anos, começando aqui pelo IBRAC Júnior, que o Renê aí lembrou da nossa conversa aí com a Universidade de Cape Town há alguns dias, que são a alma para a perpetuidade do Instituto. Então, a gente conseguiu atuar na coordenação, organizamos uma Semana da Concorrência nas universidades, que é uma iniciativa muito interessante. A gente tenta sair do eixo Rio, São Paulo, Brasília e trazer outras universidades do país, e isso não seria possível sem o IBRAC Júnior. E também o curso introdutório de Direito da Concorrência, que também contou com uma participação, junto com a IBRAC Academy, mas contou com a participação presente aí também do IBRAC Júnior na sua organização. Nós fizemos diversos webinars com outras diretorias do IBRAC, buscando sempre a intersecção com temas de diversidade. Por exemplo, falamos sobre inteligência artificial e ética, falamos sobre diretrizes da Senacom para a proteção dos direitos do consumidor, levando em consideração a questão de gênero e a questão de raça. Falamos sobre carreiras diversas, levando em conta a temática LGBTQIA+, e mais recentemente a gente discutiu as questões de gênero em relação à prática de cartel e atos de corrupção. Então, em breve a gente só deve fazer o último agora de encerramento em novembro,
A ideia é trazer profissionais, porque foi um questionamento que veio muito no programa de mentoria, pessoas que estão fora desse eixo Rio-São Paulo, Brasília, como é que elas também vêm para a carreira de concorrência. Então a gente vai fazer um evento com profissionais, de outros estados do Brasil e que vão contar um pouquinho de suas carreiras. Eu deixo aqui o convite para todos, deve ser lá pelo dia 17 de novembro. Falando do programa de mentoria, foi a primeira vez, foi um piloto e, no meu ponto de vista, foi um sucesso, porque a gente conseguiu uma adesão muito grande, não houve número de mentores suficientes para todas aquelas pessoas que nos pediram a mentoria, mas nós conseguimos não só falar de concorrência, conseguimos trazer mentoria sobre compliance, mentoria sobre comércio internacional e sobre relações de consumo. E, um outro destaque também foi a questão das bolsas, aquelas bolsas que nós introduzimos em diversos seminários e nesses cursos que o René mencionou aqui da Ibrac Academy, e trazer pessoas também que não poderiam ter acesso a estes eventos e que eventualmente têm interesse em desenvolver carreiras nisso. Então a gente teve bolsas para os eventos de compliance, para os eventos de comércio internacional, aqui hoje no evento de concorrência também. Então isso a gente considera uma iniciativa importante para trazer um pouco mais, numa palavra que a gente vai falar à tarde, está sendo tão falada no país, que é a questão da democracia. E, por fim, uma outra iniciativa que a gente também trouxe foi a introdução da linguagem Libras aqui nos nossos eventos e também a questão da autodescrição. São 2 elementos importantes que a gente, identificou e nesses estudos sobre as questões de diversidade e inclusão, para que esses eventos são gravados, esses eventos são disseminados posteriormente, para que outras pessoas possam ter acesso e pessoas que eventualmente, não venham a esses eventos, porque não tinham essas ferramentas, saibam que elas existem, podem participar ativamente aqui das nossas atividades. E, por fim, né, mostrando também o compromisso do IBRAC, o René mencionou com várias entidades, públicas aí do governo, nós assinamos um convênio de cooperação com o IA, que é Human Antitrust, e a gente está na fase final de assinar também um convênio de cooperação com as Black Sisters in Law para fazer seminários, para fazer eventos e, de novo, dar capacitação para essas pessoas. E a gente ainda tinha outros projetos, mas não deu tempo suficiente, mas acredito que fica uma marca aí, para o próximo mandato, para próximas iniciativas. A gente teve algumas ideias que nós não conseguimos colocar de pé por falta de tempo, por falta de braço, né? E eu queria agradecer muito aos coordenadores, né? O Jackson Ferreira, que está aqui, o Bruno Becker, a Rebeca Juvenal e o Bernardo Fico, que foram indispensáveis para que a gente também pudesse fazer todos esses projetos. E foi um trabalho muito bom, um trabalho de cooperação e, como eu falei, desafios, conquistas e aprendizagem. E, claro, a Dora que não, vamos dizer assim, não nos deixa sozinhos em momento nenhum, o apoio fundamental da Dora, do Zé Carlos e de outras pessoas da área administrativa aí do IBRAC. Eu acho que é isso, é um resumo bastante breve, né, porque não dá aqui para contar tudo o que aconteceu e como as coisas aconteceram, mas eu espero que a gente possa perpetuar aí todas essas iniciativas no futuro. Obrigada. Passo a palavra ao presidente Gustavo Augusto. Por favor. Bom dia, muito obrigado a todos. Primeiro saúdo as advogadas e advogados presentes. Faço a saudação na pessoa do presidente René, o qual acolheu o CAD muito bem nesse evento. E saúdo também as autoridades e colaboradores do CAD aqui presente. Faço essa saudação na pessoa do nosso superintendente, doutor Alexandre Barreto. Eu vou manter essa fala breve, porque ainda teremos a entrevista de autoridades logo mais. Mas, primeiro, acho que é importante dizer como o CAD se sente bem estando nessa casa. Fico feliz de ver esse auditório cheio. Sei que quando a gente faz o evento na capital, às vezes é mais difícil, porque a gente está concorrendo com o cliente, com um problema que chegou no escritório, mas a gente está vendo aqui uma presença grande. Eu já tinha conversado com o presidente René
que o recorde do CAD é do presidente Cordeiro. Eu me comprometi a não bater, mas chegamos muito perto, que foi na edição passada. A gente sabe, a gente quer trazer o máximo possível, e isso tem, obviamente, um custo financeiro e tem um custo logístico também, mas eu acho que é importante não só a gente trazer as autoridades, palestrantes, mas trazermos também os colaboradores do CAD para poderem estar vendo essas discussões. Eu gosto muito de falar com os advogados, às vezes falo muito, mas gosto de falar e gosto de ouvir. E eu acho que é importante a gente ouvir os temas, ouvir as críticas. Às vezes a gente sai daqui com uma ideia boa, ou pelo menos se a gente também, se não sai com uma ideia boa, mas aposentar 15 ruins, às vezes está bom também. Hoje vamos ter 2 lançamentos importantes que já estão anunciados, mas fiz questão de lançar aqui no CAD, vou apresentar um pouco com mais detalhe na entrevista, que é o peticionamento eletrônico e que é o novo CAD em números. Para quem está acompanhando essas minhas entrevistas, uma das primeiras coisas que eu falei que eu achava um absurdo, a gente, no atual estado tecnológico, receber petição por e-mail, e aí, às vezes, o relator quer ler, o superintendente quer ler, e tem que esperar o protocolo, pegar o e-mail, pega o anexo, sobe, aí sobe no processo errado, aí chega depois da hora, não tem um rapaz para botar o anexo, e o advogado fica inseguro, será que subiu, será que não subiu? Isso, para mim, acho que é uma coisa que já devia ser do passado e agora será. Nós vamos entrar agora na fase de teste, e primeiro facultativo, depois obrigatório, mas a gente vai dar o tempo, ninguém vai ter susto, a gente vai ter um tempo longo de transição. E tem uma coisa que eu vou falar hoje, vocês vão ouvir eu falar muito, infelizmente, eu vou falar isso toda hora, que pela primeira vez o CAD está com 4,5 estrelas no ranking GCR. É um ranking importante, a gente sabe que o ranking não é uma verdade absoluta, o ranking é sempre uma simplificação, ele é sempre uma percepção, a gente pode fazer críticas e elogios, mas para a gente é importante, a gente nunca tinha conseguido esse nível de nota. Nós só temos 6, estamos entre as 6 maiores agências do mundo, 2 só têm 5 estrelas e 4 têm 4,5 estrelas, então está rigorosamente com a mesma avaliação da Autorité francesa, que é uma autoridade muito antiga, muito consolidada, a mesma nota da Coreia do Sul, a mesma nota da Austrália, e as únicas 2 5 estrelas é a Alemanha e a União Europeia, mas eu acho que tem uma marmelada aí. Mas a gente está feliz de estar nesse grupo, e certamente a gente vai falar isso muitas vezes, porque notícia boa a gente tem que repetir mesmo. Então, oficialmente, parabenizo aqui, vamos fazer a abertura do evento, temos temas interessantes, vai ter patente essencial, colusão algorítmica, o problema do tempo econômico e tempo jurídico, tem discussão sobre mídia, eu acho que vai ter debates muito interessantes para a gente ver. O novo guia de leniência, que eu acho que é um tema importantíssimo, e a gente vai ter discussões muito proveitosas para o dia, e logo mais na entrevista a gente aprofunda um pouco mais as novidades do CAD. Então, muito obrigado, bom dia a todos.